Fala galera, estamos iniciando mais um vídeo do BI Livre. Eu sou Diógenes Pires e hoje vou tentar mostrar para vocês que BI não é Big Data. A informação é livre, o conhecimento é seu. Para a gente conseguir entender a diferença entre BI e Big Data, é importante entender os conceitos que envolvem essas metodologias, ferramentas, contextos, conceitos, como queira chamar. Dentre todos os conceitos do BI, o que eu mais gosto, o que eu mais admiro, é o conceito escrito por Howard Dresner em 1988, onde ele diz que o BI são conceitos e métodos para melhorar a tomada de decisão de negócios utilizando sistemas de apoio baseados em fatos. Isso é um conceito escrito em 1988, bastante antigo, e hoje nós tomamos como base, os especialistas em geral, o conceito escrito pelo Gartner, onde ele diz que o BI é um termo abrangente que inclui as aplicações, infraestrutura e ferramentas e melhores práticas que permitem o acesso à análise de informação para melhorar e otimizar decisões de desempenho. Basicamente, você precisa se basear em fatos para melhorar a performance e tomar suas decisões. Alguns conceitos básicos nós precisamos entender para conseguir diferenciar esses dois conceitos, tá bom? Vamos falar assim. Existe uma coisa que é bastante incisiva, nós precisamos entender isso de uma forma bem clara para diferenciar esses dois termos, que é o que são dados estruturados e dados não estruturados. Vou falar sempre a grosso modo, papo direto reto. O que são dados estruturados? São dados que nós temos organizados, dados relacionados. Basicamente, informações que nós temos em bancos de dados relacionais, planilhas de Excel. Coisas que nós temos organizadas na nossa base de dados. O que são dados não estruturados? São informações, dados que a gente não tem correlação. São basicamente informações de chave-valor, de banco de dados chave-valor, como o banco de dados NoSQL, por exemplo. O banco de dados não relacionais, banco de dados não convencionais. O NoSQL é um banco de dados não relacional. Mas podemos também ter dados não estruturados em banco de dados não convencionais. Tá? Então nós temos dados estruturados, basicamente em banco de dados relacionais, e dados não estruturados, oriundos de banco de dados não relacionais e não convencionais. É preciso entender essa diferença para a gente focar no conceito de Big Data e BI de forma bastante clara. Tá? Mas qual é o objetivo de ambos os conceitos? É pegar esses dados, transformar em informação, né? Colher os dados, exibi-los em informação, para que essa informação possa ser minerada, tá? Processada, transformada em conhecimento, e esses conhecimentos ajudam na tomada de decisão. Basicamente, esse é o objetivo, ajudar na tomada de decisão. Todos esses dados, estruturados e não estruturados, vão virar informação, processados, virarão conhecimentos, através de insights, KPIs, painéis, dashboards, seja lá o que for, o BI vai te proporcionar isso. Então, a grande diferença aqui, por que eu digo que BI não é Big Data? Porque para você ter o BI, o Business Intelligence, você tem um conjunto de coisas, tá? Que você tem o banco de dados OLAP, você tem estrutura analítica, você tem a mineração de dados. São vários conceitos que englobam o BI, que a gente vai falar isso durante o processo que a gente vai trabalhar aqui durante esse curso, durante esses posts, esses vídeos que a gente for falando. A gente vai focar muito nessa parte do BI. Tá? Então, basicamente, você tem um monte de ferramentas e estruturas que envolvem o BI. Mas o que é que diferencia o BI do Big Data? O Big Data, como queira chamar, ele tem os mesmos objetivos, as mesmas ferramentas, os conceitos são bastante parecidos, mas ele tem uma diferença básica, que são os 5 Vs. Né? Vou chamar de 5 Vs. Já estou lendo coisa aí, chamando de gente botando 7 Vs, mas vamos com calma. Vamos entender que aqueles são
para você ter um projeto de Big Data, ou Big Data, você obrigatoriamente precisa ter um volume de dados, um grande volume de dados, uma velocidade na resposta da pergunta que se faz e uma variedade de fontes onde se coleta essas informações. Então, basicamente, inicialmente, o Big Data foi criado com esses 3 parâmetros, com essas 3 características. Precisa ter volume de dados, velocidade e variedade de fontes. E depois, com o passar do tempo, se incluiu mais 2 vezes, que são veracidade da informação e o valor da informação. Então, hoje, já se assume esse conceito que, para ter um projeto de Big Data, você precisa obrigatoriamente ter essa estrutura dos 5 Vs. E o que diferencia? Tá, aí eu te pergunto, eu consigo ter um projeto de BI, tá, com um grande volume de dados? Sim, consigo. Eu consigo ter um projeto de BI com uma resposta rápida, velocidade de informação? Consigo. Consigo ter um BI com várias fontes diferentes? Também consigo. Tá, então, por que o BI é diferente do Big Data? Lembra que eu falei dos dados estruturados e não estruturados? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai focar, vamos ter um capítulo exclusivo para falar sobre esse tema, mas a grosso modo aqui, falando rapidamente, direto e reto, para você ter um BI, obrigatoriamente você precisa organizar esses dados em algum local, que a gente vai chamar de DW aqui agora. Quando você tem dados estruturados, se você estrutura essa informação, você tem um BI. Se você consegue fazer tudo isso com dados não estruturados, você tem um Big Data. Ponto. Então você consegue ter essa diferença aí. Se você pegou as informações, estruturou, organizou em um local, você vai conectar a sua ferramenta de BI nesse local. Então esse local aí que você organiza seus dados, estrutura seus dados, você transformou seu projeto em BI, exatamente. Se você consegue fazer tudo isso sem precisar estruturar as informações, você tem o Big Data. Então, a grosso modo, podemos fazer essa diferença. Então, aí nós conseguimos determinar que BI não é Big Data. Tá? Continuando aqui, para que eu preciso de um BI? Né? Vamos focar aqui no nosso tema, nosso curso, que é o BI. Por que eu preciso ter um BI? Por que eu preciso de uma inteligência de negócio? Vamos contextualizar primeiro aqui a informação. Vamos supor que eu preciso tomar uma decisão baseada em um relatório. Eu tenho aí um relatório que eu peguei na internet, tá? Não é muito interessante, o exemplo não é muito bom, mas eu tenho um exemplo básico de que seria um relatório com um monte de informação, onde você olhando, em 10 segundos, 20, você não consegue tomar decisão nenhuma, porque você não consegue analisar a quantidade de informações que tem nesse contexto aí, nesse relatório. E isso é apenas um relatório. Imagine você com um monte de relatório desse aí, para você tomar uma decisão. Aí eu te pergunto, melhorei um pouquinho o relatório. Você conseguiu entender o problema? Você consegue dar uma resposta rápida olhando para isso? Eu acho que ainda não. Mas se eu tiver um gráfico, se eu tiver um painel onde as informações sejam bem mais claras, sejam bem mais objetivas, onde eu consiga olhar e tomar uma decisão baseada no que eu estou vendo. Eu consigo ter essa informação, eu consigo dar uma resposta rápida para o meu problema? Sim. Então, o objetivo do BI, tanto BI como Big Data, mas vamos focar no BI, o objetivo do BI é dar uma resposta, dar requisitos, né, dar subsídios para que o cliente, o gestor, o diretor consiga tomar decisões baseadas em fatos reais. Tá? Informações, ele vai conseguir tomar essas decisões baseadas nas informações que ele está conseguindo ver de forma bem organizada, bem estruturada. Tá? Agora, eu te pergunto, né, de onde é que vem tanta informação? Como é que aquela informação chegou e virou aquilo ali? Porque a gente pode ter um monte de fontes de dados diferentes, de formas diferentes, estruturadas ou não, mas como é que eu cheguei naquele gráfico ali? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, tá? A pergunta é, de onde é que vem tanta informação? Então, vamos analisar um exemplo real, tá? Ou vamos simular como se isso fosse verdade aqui. Um exemplo simples. Eu tenho uma empresa de logística, tá? É uma empresa pequena. No início, essa empresa utilizava para organizar essas planilhas, para organizar o seu faturamento, seus processos, ela usava uma planilha de Excel.
Tá? Tudo cabia ali. Em determinado momento, a empresa cresceu um pouco mais, o Excel não cabia mais, e ele, o gestor, o dono da empresa, gerente, diretor, seja lá o que for, migrou aquelas informações para o banco de dados Access. Banco de dados Access, vamos chamar de banco de dados. Mas ele migrou aquelas informações que estavam no Excel e passou para o banco de dados Access. Tá? Então, no passar do tempo, ele precisou contratar um serviço de TI, e esse TI precisou fazer programas para organizar melhor suas informações. Ele utilizava lá a linguagem de programação Visual Basic e utilizava o banco de dados SQL Server. Então você tinha ali o banco de dados SQL Server com as informações agora da empresa, tudo no SQL Server. A fonte utilizada para guardar os dados era o SQL Server, um banco de dados relacional. E a empresa, de repente, precisava de uma resposta rápida que a TI não conseguia atender. Ele comprou um banco de dados, ele comprou um programa de terceiros, né, um programa pronto, e esse programa pronto tinha um banco de dados Oracle. Então você já tinha dois bancos de dados diferentes, duas fontes diferentes, o SQL Server e o banco de dados Oracle. A empresa cresceu, não conseguia mais pegar todas as informações, ela precisava consolidar as informações, os relatórios de todos os setores em um local só. Ela comprou um RP da SAP, por exemplo. Não queria citar a marca, mas está aqui um fornecedor. Ele comprou um sistema de RP, só que esse sistema demora para migrar. Então ele foi migrando os setores de forma gradativa. Então ele tinha na sua empresa até esse momento informações de alguns setores no banco de dados SQL Server, informações de alguns setores no banco de dados Oracle e informação sendo migrada para o RP do SAP. De repente, o pessoal do almoxarifado não conseguiu utilizar nenhum desses programas e aí ele continuou usando o Excel. Então, o que nós temos aí? O banco de dados SQL Server, o banco de dados Oracle, o RP do SAP e planilha de Excel. Até então, temos 4 fontes de dados diferentes. Para finalizar, quando você paga seja lá o serviço de logística, você paga isso via cartão de crédito, por exemplo. E a operadora de cartão de crédito te manda arquivo de texto para dizer quem foi que pagou. Então, resumindo, o que é que nós temos aí como fonte de dados? Banco de dados SQL Server, banco de dados Oracle, o RP do SAP, o Excel e arquivo de texto. Então, nós temos 5 fontes de dados diferentes. Como é que eu consigo entregar um relatório de forma rápida para o meu cliente, para o meu gestor, para o meu diretor, se tem muita informação separada, não estruturada, que não está relacionada? Como é que eu faço isso se organizar? A mágica está na centralização dos dados. Nós utilizamos um banco de dados chamado de Data Warehouse. Então, esse Data Warehouse é onde os dados serão centralizados através de uma técnica chamada ETL, extração, transformação e carga, onde ele vai pegar todas aquelas fontes, estruturar, organizar e armazenar ela dentro do Data Warehouse, preparada, organizadinha. Mas para isso nós precisamos utilizar um método, uma metodologia, uma arquitetura chamada modelagem DW ou modelagem multidimensional. Então, resumindo, aquele monte de dados, aquelas variadas fontes de dados ficam organizadas e armazenadas dentro do Data Warehouse, que utilizam a modelagem multidimensional. Isso organizado em uma modelagem multidimensional, com a modelagem multidimensional, fica muito fácil de conectar uma ferramenta e a estrutura toda pronta, você consegue uma resposta muito mais rápida. Então, basicamente, para ter um BI, você obrigatoriamente precisa ter um Data Warehouse com os dados organizados em uma modelagem multidimensional. Então é isso aí, por hoje é só. Acesse o nosso canal de comunicação, bilibre.com.br. Até a próxima. Trust me, I'll give it a chance. Now in my hands, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me.